Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo do sermão para vocês. Hoje o sermão 5, quem está no esconderijo do Altíssimo? É uma pergunta baseada no Salmo 91. Como também sempre peço a vocês, encarecidamente, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas tenham contato com essa informação. Pois bem, quem está no esconderijo do Altíssimo? Existe um salmo, na verdade existem vários salmos, mas alguns que se destacam na nossa vida, na vida cristã. E eu digo principalmente na vida cristã brasileira, porque a maioria das pessoas no Brasil são cristãos. Alguns católicos, outros protestantes, evangélicos, mas são cristãos. E há um hábito muito cultural, muito forte, de deixar a Bíblia aberta nesse salmo, no Salmo 91, que fala sobre a proteção de Deus. Ver a Bíblia, ler a Bíblia, ou até mesmo cantar, fazer canções, isso é muito importante. Mas digo para vocês que o fato de se deixar uma Bíblia aberta num certo local, isso não vai te aproximar de Deus. Assim como também, se você ler, a pessoa todo dia de manhã acorda e pega e abre no Salmo 91, lê todo o Salmo 91. Como eu sempre digo para vocês, também nas outras ministrações, ler a Bíblia é muito importante. Mas fazê-lo como se fosse uma cantiga ritualística, como se fosse um mantra, como algumas pessoas utilizam também em outras religiões, no sentido da leitura pela leitura, não tem razão de ser. Não vai ter o efeito que nós desejamos do efeito daquilo que está escrito nos Salmos sobre a nossa vida. Ele fala sobre proteção. Só que o fato de ler sem ter o entendimento do que está lendo, ou o fato de ler como se cantando uma canção, também sem ter o entendimento do que está fazendo, eu quero enfatizar isso, porque eu sei que tem pessoas que louvam a Deus, tem pessoas que leem a palavra, e isso é extremamente importante, e com certeza tem também o meu apoio. Bom ler, com certeza. Canções para Deus e louvores a Deus, não tenho dúvida nenhuma que elas são extremamente necessárias e interessantes. E o nosso Pai Celestial aprova isso, Ele deseja isso. Na realidade é isso que Ele deseja no seu coração, das nossas vidas linkadas com a vida dEle. Então, quando você for procurar a Deus, quando você for ler um salmo como o 25, como o 24, ou como esse que é o 91, antes faça uma oração a Deus, peça a Deus para abrir o teu entendimento e o teu coração, para que você compreenda exatamente qual o significado desse salmo ou dessa palavra lida para a sua vida. Como eu disse, tudo isso é importante. Ler, estar clamando e louvando a Deus, mas quem decide a quem dar a proteção na realidade é quem é o dono da proteção, que é o próprio Deus. Ele é que define se vai proteger a pessoa A, a pessoa B ou a outra pessoa. Ele é quem define a quem dará sua proteção. Mas também é claro e entendido que quando nós nos aproximamos de Deus, olha a diferença agora, quando nós nos tornamos íntimos de Deus, Ele mesmo diz nesse mesmo salmo que aquele que invocar o nome dele, Ele o ouvirá. Entendam isso. Mas pastor, então se eu ler, eu vou estar invocando. Aí é que está a diferença. Invocar a presença de Deus carece que dentro de você haja alteração de comportamento, de vida. E aí quando você for ler os Salmos 91, você vai ler com outro entendimento, com outra sensibilidade. E Deus também vai te ouvir de uma outra maneira. Isso é que é importante. Quando você invoca a Deus, clama a Ele por proteção, e Ele dando ouvidos ao seu pedido, Ele com certeza vai atender. Então, aquele que Deus ouve, aquele que Deus define que vai proteger, certamente será protegido por Deus, não há dúvida disso.
Essa é a intenção de Deus, na realidade, com todas as pessoas do mundo. Não importa onde eles estejam morando no mundo atualmente, em qual lugar, qual país, qual terra, qual ilha, não importa se está debaixo da terra, numa caverna, não importa se está no pico de uma montanha, não importa se agora estão em submarinos, né? Nós sabemos que existem submarinos debaixo do mar, aonde a pessoa estiver, quando ela invoca o nome de Deus com o coração, vou repetir, quando ela invoca o nome de Deus com o coração, Ele vai te ouvir e vai te atender. Quem está no esconderijo do Altíssimo, aquele que invoca o nome de Deus, invoca a Deus com o coração, com um sentimento profundo e com um excelente relacionamento com Deus. Tem que haver relacionamento com Deus. Tem que haver leitura da palavra com atenção, olhando e observando os estatutos e mandamentos de Deus para as nossas vidas, aos quais Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, definiu em apenas duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, se você ama a Deus, mas não ama ao próximo, você está quebrando um dos mandamentos. Se você ama o próximo, mas não é exatamente um amor, é um gostar mais ou menos, você está quebrando o mandamento. E se você nem ama o próximo, se você tem ódio pelas pessoas, não importa a cor da pele dela, não importa que tipo de decisão ela tomou, não importa se é uma pessoa que é cometeu um crime no passado, que é um ladrão, uma pessoa que cometeu um erro no passado, mas que está agora tentando se consertar diante de Deus. Não importa se seja um homossexual, uma pessoa que tem problema, né, que tem uma outra escolha sexual que você às vezes não entende, e eu também às vezes não entendo perfeitamente, eu não sou perfeito. Não importa, o mandamento de Cristo é amar ao próximo como a si mesmo. E esse amor, ele tem que ser verdadeiro, tem que sair de dentro de nós. Então temos que amar de qualquer maneira. Na obediência dos mandamentos de Cristo Jesus, nós nos aproximaremos de Deus, e nos aproximando de Deus, nós teremos sim a proteção do Altíssimo. Existe uma passagem na Bíblia, deixa eu olhar aqui, em Jeremias 11:14, que o profeta fez uma oração, ou melhor, o profeta ia fazer uma oração para Deus. Deus, obviamente sabendo tudo que havia no coração do profeta, já avisou de antemão a ele: não faça oração por esse povo, não ore por eles, porque eu não ouvirei a sua oração. Olha, por que Deus disse isso? Não porque Jeremias não tivesse intimidade com Deus. Jeremias tinha intimidade com Deus, mas ele estava clamando por um grupo de pessoas que não queria intimidade com Deus. E ele disse para Jeremias: não ore por eles, eu não te ouvirei. Esse não te ouvirei, que está escrito na palavra lá em Jeremias, significa dizer que Deus não ia atender ao pedido de Jeremias. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu quero reforçar com vocês que a ideia da leitura em si, a ideia do cântico em si e a ideia da Bíblia aberta numa passagem, ela não é suficiente para que Deus ouça e atenda a sua oração. Ele pode dizer que não vai ouvir a tua oração porque não há intimidade. Então a ideia é de intimidade com Deus. E como eu disse antes, intimidade com Deus é a leitura da palavra. Então nós podemos nos perguntar: pastor, vocês podem me perguntar, eu também pergunto a mim mesmo: pastor, então como é isso? Como é que eu vou saber que realmente Deus estará atendendo, ouvindo e atendendo as minhas orações? É necessário que você abra no Salmos 91, o texto, leia o texto, mas antes, como eu disse logo no princípiozinho desse resumo, faça uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus para te dar entendimento do que você está lendo, para o que você esteja lendo seja verdade na sua vida, em todas as dimensões. O Salmo 91, mas de Gênesis e Apocalipse, as verdades de Deus têm que estar alinhadas, têm que estar formadas dentro do seu coração. Principalmente os mandamentos de Deus e também, ainda mais importante, os mandamentos de Cristo Jesus. Você tem que amar as pessoas, o seu próximo, como você ama a si mesmo. E para isso você tem que amar a si mesmo, fortalecer o seu íntimo, para quando olhar para outra pessoa, o amor que você tem por ele ser forte como o que você tem por você mesmo.
Então, quem está no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem relacionamento, intimidade com Deus e obediência às tuas palavras. É assim que funciona, é assim que o é. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Muito obrigado também pelo seu like, pelo seu joinha, pelo seu compartilhamento desse vídeo com outras pessoas. E não se esqueça de fazer a sua inscrição. Nos vemos no próximo vídeo.